tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar com a disciplina de português, uma interpretação de texto, no gênero textual Conto de Mistério. Nós vamos trabalhar com as páginas 52 a 58. Leitura. Início de conversa. Os contos de mistério e suspense nos impressionam, nos emocionam e fazem nosso corpo reagir com algumas sensações. É por isso que esses contos são a leitura favorita de muitas pessoas. Letra A. Que sensações os contos de mistérios e suspense despertam em você? Que tipo de ambiente, cenário, personagens e acontecimentos os contos de mistérios e suspenses costumam ter? A seguir, você vai ler um conto de mistério e suspense. O que você espera sentir ao ler esse conto? Não se preocupe, pois é tudo ficção. Boa leitura. Ficção é quando é uma história inventada, tá? É fictícia, ela não existe. Não aconteceu na vida real. Vamos começar agora a leitura do nosso texto. Recado de fantasma. Tudo começou quando nos mudamos para aquela casa. Era um antigo sobrado, com uma grande varanda envidraçada em um jardim. Eu me sentia tão feliz em morar num lugar espaçoso como aquele que nem dei atenção aos comentários dos vizinhos, com quem fui fazendo amizade. Eles diziam que a casa era mal assombrada. Alguns afirmavam ouvir alguém cantando pular às sextas-feiras. Deve ser coisa de fantasma, falavam. Se existe, nunca vi. E então contava a eles que as casas antigas como aquelas, com revestimento e assoalho de madeira, estalam por causa das mudanças de temperatura. Isso é um fenômeno natural, conforme meu pai havia me explicado. Mas meus amigos não se convenciam facilmente. Apostavam que um dia, menos dias, eu levaria o maior susto. Continuando nossa leitura. Certa noite, 3 anos atrás, aconteceu algo impressionante. Meus pais haviam saído e eu fiquei em casa com a minha irmã Beth. Depois do jantar, fui para o quarto montar um quebra-cabeça de 500 peças desses bem difíceis. Faltava um quarto para meia-noite. Eu andava à procura de uma peça para terminar a metade do cenário quando senti um ar gelado bem perto de mim. As peças espalhadas pelo chão começaram a tremer. Vi, arrepiado, 5 delas flutuarem e depois se encaixarem bem no lugar certo. Fiquei tão assustado que nem consegui me mexer. Só quando tive a impressão de ouvir passos se afastando é que pude gritar e sair correndo escada abaixo. Minha irmã tentou me acalmar, dizendo que tudo não passava de imaginação, mas eu insisti e implorei que ela viesse até o quarto comigo. Uma segunda surpresa me esperava. O quebra-cabeça estava montado, formando a imagem de uma casa com um jardim bem florido. No entanto, meu jogo formava o cenário de uma guerra espacial. Eu tinha certeza. No dia seguinte, fui até a biblioteca pesquisar o tema. Eu e Beth encontramos dúzias de livros que tratavam de fatos extraordinários e aparições. E a explicação para eventos desse tipo foi a seguinte. Hoje, minha casa tem o jardim mais bonito da rua. Centenas de lindas margaridas brancas florescem a maior parte do ano, para total espanto da vizinhança. Um fantasma? Nunca mais vi. De certo, passeia feliz pelo jardim nas noites de lua cheia. Então, esse espaço aqui ele é reservado para a imaginação de vocês. A tia já vai explicar o que vocês vão fazer aí, tá bom? Então, esse texto é de Flávia Muniz
Recado de Fantasma. E aqui tem uma biografia dela. Flávia Muniz, autora do texto que você leu, nasceu em Franca, no estado de São Paulo, e desde criança sempre gostou de história de suspense e mistério. Em sua carreira como escritora, que já dura mais de 30 anos, foi indicada 3 vezes ao Prêmio Jabuti por livros infantis e recebeu o Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte de melhor livro infantil. Agora, nós vamos passar para as nossas atividades da interpretação de texto, a interpretação escrita. Quais são os personagens do conto que você leu? Então, vamos lá. Nós temos aí 5 personagens. Primeiro, a pessoa que conta a história, que é o menino. Segundo, a sua irmã, Beth. Terceiro, os pais, que também fala no texto. Quarto, os vizinhos. E por último, o suposto fantasma. Então, são esses 5 personagens que vocês vão colocar aí, tá bom? Número 2. Contorne a imagem que indica onde se passava a história que é narrada nesse conto. 3. Quem narra o conto de suspense e mistério que você leu? Será que é alguém de fora que conta essa história? Será que é a Beth? Ou será que é o menino que se mudou para aquela casa? Então, vocês vão escrever quem foi que narrou, que contou essa história pra gente. 4. Assinale a alternativa que apresenta como esse tipo de narrador é classificado. Então, nós temos 2 tipos de narrador. O narrador personagem, que participa da história, e o narrador observador, que ele não participa da história e só conta ela. Então, nesse caso aí, o nosso conto ele foi contado por uma pessoa que participou, narrador personagem, ou por alguém que apenas observou e contou. Vocês vão marcar X na opção correta. 5. Como o menino se sentiu ao se mudar para aquela casa? Bem no comecinho do texto, ele falou que ele se sentiu de uma maneira. Mas por que ele se sentiu assim? Aí vocês vão colocar aí, assim que ele se mudou para casa. 6. O que os vizinhos diziam sobre a casa? Que ela era mágica, que alguém assoviava por lá às quintas-feiras, que ela era mal assombrada e que alguém cantava por lá às sextas-feiras, ou que ela era feia e que alguém dançava por lá aos sábados. Questão 7. Qual era a explicação que o menino dava aos vizinhos sobre os barulhos da casa? Tá no texto, vocês vão copiar direitinho e vão colocar aí para mim, tá bom? 8. Sublinhe no trecho abaixo as expressões que indicam o tempo, ou seja, quando os acontecimentos narrados ocorrem. Então, quando aconteceu esse acontecimento que está aqui, ó, certa noite, 3 anos atrás, aconteceu algo impressionante. Meus pais haviam saído e eu fiquei em casa com a minha irmã Beth. Então, em qual período aconteceu isso? Foi de manhã, foi à noite, foi à tarde? Vocês vão sublinhar. Quanto tempo faz? 3 anos, 3 meses, 3 dias? Vocês vão sublinhar no texto o que indica o tempo. Na página 53, o narrador fala de um fato impressionante. Releia o trecho e responda as questões. A qual fato impressionante o narrador se refere? Também aí no comecinho, o narrador ele fala que aconteceu alguma coisa, que ele sentiu alguma coisa perto dele, que aconteceu alguma coisa. Vocês vão escrever aí para mim. Letra B. Pinte o relógio que indica o horário em que esse fato impressionante ocorreu. Então, conforme o texto, esse fato ele ocorreu exatamente à meia-noite, ele aconteceu mais de meia-noite ou perto da meia-noite. Vocês vão colocar a resposta certa. Vão pintar o relógio. Letra C. Qual foi a reação do menino ao ver as peças do quebra-cabeça se movimentarem sozinha? Como que ele se sentiu? Tá no texto, vocês vão escrever aí também, tá bom? D. Qual foi a segunda surpresa que aconteceu naquela noite? Então, quando ele voltou, que ele chamou a irmã dele, o que tinha acontecido?
Letra E. Segundo o menino, que imagem deveria ser formada no quebra-cabeça? Era uma casa com um jardim florido ou o quebra-cabeça dele era um cenário de uma guerra espacial? Então, é o que deveria ser formado e não foi, tá bom? Vocês vão marcar o X. Letra F. No dia seguinte, depois que o susto passou, o que o menino e sua irmã fizeram? Até onde eles foram e o que foram fazer? Questão 10. No conto, há um espaço em branco para explicação daquele tipo de evento. Invente e escreva uma explicação a seguir. Então, lá no texto, na página 54, tem um espacinho que fala que depois que eles foram na biblioteca, eles descobriram alguma coisa. E é aí que vocês vão escrever o que eles descobriram. Por que acontecia aquelas coisas? Vocês vão escrever aí como se fosse um menino contando. O que será que ele descobriu? E para a gente finalizar, na página 58, assinale a imagem que representa as flores citada no último parágrafo do conto. Então, quais foram as flores que apareceram no finalzinho do conto? Vocês vão marcar o X. 12. O conto lido apresenta a situação inicial, que é o começo, o conflito, o clímax e o desfecho, que é o final. Então, vocês vão enumerar. Conforme aconteceram os fatos no texto, vocês vão enumerar qual foi o primeiro, qual foi o segundo, o terceiro e o quarto. Aí vocês vão colocar 1, 2, 3 e 4 na ordem certa, conforme as frases. O menino e sua família se mudaram para um antigo sobrado. As peças do quebra-cabeça começaram a se movimentar sozinhas e o quebra-cabeça foi montado. Certa noite, quando seus pais haviam saído, algo impressionante aconteceu. A casa do menino e sua família passou a ter o jardim mais bonito da rua, cheio de margaridas brancas. Então, como nós vimos no começo do nosso texto, falou que o Recado de Fantasma era uma história real ou ficcionária? Ficção. Vocês vão marcar o X. O conto de mistério e suspense é um texto ficcional que pretende despertar sensações de tensão no leitor. Por ser uma narrativa, apresenta a situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Além disso, a história se passa em lugares sombrios, possui poucos personagens e o narrador pode ser personagem ou observador. Então, por hoje é só, turma. Qualquer coisa, mandem mensagem para a tia, tá bom? Grande beijo!